Espírito Santo, nós te agradecemos por esse louvor, por esse momento de adoração. Obrigado por esse culto, Jesus. Obrigado, Pai, por essa igreja, por essa família. E no nome de Jesus, Pai, nós queremos declarar que aqui hoje não é o John que vai trazer a Tua palavra, sim. Mas sim o Senhor, Pai, já tem revelado no coração dele aquilo que o Senhor quer falar, Jesus. Que ele seja a boca profética aqui do Senhor nessa noite, Pai. Profetizando, ensinando, Jesus, o Teu povo, Deus, a seguir a Tua palavra e ser parecidos com o Senhor, Jesus. Em nome de Jesus, nós abençoamos a vida dele. Amém. Mas às vezes as outras coisas são mais interessantes. Porque naquele tempo, antigamente, teve alguns que se desviaram da fé. Se a gente pegar lá no livro de Timóteo, ele vai falar sobre um que naquele século primitivo deixou tudo porque amou o mundo e deixou de lado as coisas do Senhor. E se naquele tempo primitivo não tinha toda a tecnologia que nós temos hoje, já se desviaram da fé alguns, imagina hoje. Imagina o quão sério é a gente estar realmente alicerçados na palavra de Deus. O próprio Jesus disse na sua palavra que o seguinte: se você não edificar a sua casa sobre a rocha, que é Cristo, a hora que vir, meu amigo, qualquer situação ali, se você fundar sua casa na areia, vai derrubar tudo e vai se perder tudo. E isso é muito importante sobre a questão da fé. Nós vemos hoje que a fé de muitos vão se esfriando. E sabe o que se esfria, gente? O que se esfria é a fé em Cristo, é o amor em Cristo, é a vivência no reino de Deus. Não é a falta de amar o teu próximo, não. Não é a falta de amor das pessoas, não. É a falta do amor com a palavra, com a Bíblia, com Cristo, com as coisas do Senhor, com as coisas do reino. E dessa forma, a gente acaba não mais evangelizando, a gente acaba não mais vivendo o nosso propósito, a gente acaba não vivendo mais o nosso destino e com o tempo vai se perdendo a identidade. E aí a gente vê que a raiz que a gente deveria continuar cada vez mais se fundamentando aqui na palavra, a gente vê que sem isso a gente começa a desejar, começa a desfalecer da fé. E quando se vê, está lá no mundo, está lá vivendo as coisas do mundo, de qualquer forma, está lá numa balada, em qual eu já vi muitas pessoas de algumas igrejas, não vou citar nome, mas cheguei, uma amiga minha falou assim: vai ter um negócio lá tal, vou comemorar o aniversário meu, né? E queria que você estivesse lá. Eu falei: vou dar uma passada, mas não vou ficar muito lá não, porque assim, nada contra, não é a minha área. Não costumo ir, mas vou lá mais por você, só dar uma felicitação e tal. E quando cheguei lá, conversei com alguns jovens, e praticamente ali, uns 5, 6 ali, era da igreja. Um era do louvor, o outro era de alguns outros ministérios de evangelismo, e estavam lá. E eu somente conversando, não falei de Bíblia nem nada, nem de igreja. E o cara, sei lá, eu tô aqui, mas de certa forma, eu nem devia estar aqui. Sabe, queria voltar para a igreja, queria voltar a fazer as coisas que eu fazia. Mas, de certa forma, sei lá, estou aqui, mas... Sabe? E é dessa forma que a gente se vê sem Cristo. Perdido, sem saber para onde ir. E sem saber para que você existe. E sem saber qual que é o teu propósito. E com o tempo a gente se encontra com tristezas, com dificuldades e até depressão. Porque quando você não sabe quem você é, quando você não sabe para que você existe e o porquê da sua existência, você está sempre com um vazio dentro de si procurando. A gente vai procurando um vazio dentro de nós e fala: cara, eu quero preencher esse vazio aqui. E aí a gente tenta preencher com várias coisas, seja droga, seja festa, balada, rave, tudo quanto é outro tipo de coisas. Inclusive, celular, que hoje em dia, tem que boa parte de nós assim não consegue viver sem um aparelho celular. Eu que trabalho com isso até é complicado, que a pessoa chega lá, ela quer no dia. Falou: não dá pra daqui 1 hora passar, tá pronto? Falou: não, calma, amigo, não é miojo não, 3 minutos não fica pronto, tem um processo, calma. Então o tempo eu vou te entregar, vai ficar pronto. Mas você vê o desespero de que pessoas que não querem perder o celular.
Porque sem aquilo é como se a vida não andasse. É claro que é uma tecnologia maravilhosa, a gente pode usar, a gente fala com um parente lá do outro lado do mundo, se tiver, ou do país, mas de certa forma isso nos rouba um tempo precioso. Conversando com o meu sócio, a gente conversando sobre o Instagram, que a gente quer trabalhar um pouco o Instagram, e a gente vai entendendo algumas coisas. Sabe qual que é o papel do Instagram? Manter você preso lá. Manter a gente entretido. Sabe o que é engraçado? Se você prestar atenção, você passa 1h30 no Instagram ou em alguma rede social. E quando você vê, cara, parece que eu comecei a olhar agora, já passou 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, meu Deus. E às vezes a gente tem outras coisas importantes a fazer, algumas responsabilidades. E aí, nossa, isso é tão chato. Vou pegar a Bíblia para ler. Nossa, cara, dá até sono. Mas aqui, não dá sono, é incrível. Mas por quê? Há por trás disso todas as estratégias para manter a gente preso ao Instagram, à televisão. Sabe o que é interessante, gente? A gente vê que tem alguns programas, não tem? Na internet, tem na televisão. Sabe qual é o papel do programa? Programar. Programar o quê? A nossa mente. O Instagram ele é um programa, certo? E qual que é a intenção dele? Porque lá tem as coisas boas, mas também tem as coisas ruins. Às vezes nós que somos cristãos não usamos o Instagram ou todas as outras redes sociais para falar de Cristo. Mas para olhar coisas divertidas, brasileiro é engraçado. A gente gosta mesmo de ver palhaçada. O que mais a gente gosta, eu particularmente não vou mentir, tem hora que você olha lá, gente, tem tanta coisa lá, palhaçada, engraçado, de tudo quanto é tipo. Mas rouba um tempo precioso. E sabe o que é mais precioso que dinheiro? Tempo. E sabe o que leva a tudo isso? Uma falta de uma raiz bem forte e sólida, que é em Cristo. Por um certo tempo, eu dei uma bobeada e quando eu vi, se foram 3 anos. 3 anos. Bastante tempo, não é? E sabe por que se foram 3 anos? Porque eu não foquei qual que é a minha raiz, para que eu existo e qual é o meu propósito. E de certa forma, com o tempo, o Senhor sempre estava ali. Ei, o que você está fazendo? Ei, onde você está indo? Para onde você vai? Esse aí não é o teu propósito. Isso aí não é para você estar fazendo. Você sabe quem você é. Você está correndo de mim porque você quer. Até uma certa vez o Senhor falou, você virou as costas para mim. Porque o Senhor nunca abandonou os seus. E não abandona os seus. Isso mexe muito comigo, porque você ouvir de Deus que você virou as costas para Ele, pesado, gente. Isso de certa forma confronta. E só não, eu estou hoje firme dentro da igreja, continuo congregando, não só aqui, mas também fora dela, porque a vida não é só aqui. A vida não é fácil a gente vir aqui, tocar uma musiquinha, é muito legal a gente vir tocar, pregar uma palavrinha, é legal ir na célula, mas sabia que a vida, na verdade, de adoração e louvor é lá fora. É na sua casa, é com o teu vizinho que vai ver você. Nós não somos perfeitos, ninguém é perfeito, gente. Mas a gente tentamos nos aperfeiçoar através da palavra, através da Bíblia. A gente vai errar. Vai ter erros. Mas a questão é, a gente vai parar por causa do erro? Ou vai procurar continuar de pé, se levantar e falar, não, eu vou seguir. Eu tenho um propósito, eu tenho um destino, o Senhor me chamou para ser evangelista, o Senhor me chamou para ser um pastor, o Senhor me chamou para ser um profeta, um apóstolo, um mestre. Os ministérios estão aí para isso, aperfeiçoamento do corpo. E sabe que o tempo está acabando, gente. Cristo está mais perto do que nos últimos anos. E às vezes algumas pessoas pensam, cara, na hora que eu tiver mais velho, isso a gente está cansado de ouvir esse tipo de coisa. Quando eu tiver mais velho, eu vou para a igreja. Ou a hora que der um negócio ruim aqui, aí eu vou lembrar de Cristo. Porque na hora que tá bom, não, tá tudo certo. Tá ok aqui, estou vivendo bem. Ou às vezes financeiramente, né, às vezes a gente pode estar bem. E a gente não se lembra de Cristo. Mas na verdade a gente tem que lembrar de Cristo tanto nas horas ruins quanto nas horas boas.
Eu anotei algumas coisas aqui que o Senhor foi trazendo. Deixa eu só achar aqui. Tem tanta coisa anotada nisso aqui. Você sabia que é legal você anotar, às vezes, coisas que o Senhor vai falando com você? O interessante é que eu tenho anotações que de vez em quando eu leio, e são coisas de 2016, 2015, que de vez em quando eu leio. E aí eu me lembro de algumas coisas. Eu gostaria de falar sobre algumas perguntas que você guardasse para você, mas pensasse consigo. Quais sua fé está atrelada aonde? Seu ministério, como anda? Aonde está a sua confiança? Porque se a gente não sabe aonde está a nossa fé, pouco a gente vai saber como anda o nosso ministério, porque ele está de lado. E se a nossa confiança não estiver em Cristo, Senhor, sinto muito em dizer, a gente vai estar perdido. Porque nada podemos fazer sem Ele. Se a gente pegar, a questão de raiz é tão importante, se a gente pegar o capítulo 15 de João, vai falar que Ele é a videira e nós somos os ramos. E se aquele que não está na videira, não está em Cristo. E aquele que está nele dá muito fruto. Ele poda para que dê mais fruto. Às vezes a gente estamos vivendo em algumas situações, está difícil, a gente fala, cara, o que eu vou fazer? Que forma eu vou fazer isso? Senhor, e agora? Vão passar situações difíceis, mas Ele vai estar podando para que possa dar mais fruto, para que possa crescer para o lugar certo, para que possa ir pelo caminho correto, o qual destino que Ele nos propôs. Você quer saber uma coisa bem legal? Quando a gente pega lá em Salmos, ele vai dizer que ainda que eu não existisse, Ele escreveu os meus dias. E sabe o que é mais interessante que isso? É saber que talvez a gente está vivendo uma vida, vivendo alguma coisa, seja ser advogado, ou alguém quer ser médico, ou às vezes você quer ser pastor. Cada um tem uma ambição, um sonho. E esses sonhos são o Senhor que gera. Só que às vezes alguns sonhos ou algumas coisas que nós queremos fazer não está de acordo com o nosso propósito. E aí a gente faz. Às vezes o Senhor chamou você para ser médico, irmão. Ser um médico de Deus. Imagina? Ou às vezes ser um advogado, mas ser um advogado de Cristo. E aí, eu quero ser pastor. Também, né? Aí com o tempo você vai desenvolver o ministério. E vamos supor que lá naquele dia você chega diante do Senhor, Senhor, eu profetizei, eu orei pelos enfermos, eu evangelizei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E aí Ele vai olhar assim, aparta de mim, porque eu não te conheço. Mas Senhor, mas eu fiz essas coisas. Não, você fez o que você quis. Mas você não fez aquilo que eu planejei para você. Você fez o que foi interessante para você. Mas aquilo que eu, o Senhor, planejei, escrevi o teu destino, você não fez. E quando a gente vive o propósito, gente, você vive muito mais feliz. Porque não tem fardo. A palavra nos diz, Ele não vai nos dar um fardo que a gente não aguenta carregar. Por anos eu negociei o fardo que o Senhor me deu para carregar. E não é fácil. Às vezes olhar para si mesmo e falar, Senhor, mas eu? Por que eu? Cara, quem eu? Meu, é muito para mim isso aqui. Não, essas coisas aqui para mim, não, isso aqui é demais. Chama outro, levanta outro para fazer, chama outro lá, Senhor, eu não sei lá.
tenho medo. E quando a gente começa a ver dessa forma e não abraçar, porque se o Senhor falou, se Ele disse, Ele vai fazer, Ele vai cumprir. Mas também tem a nossa parte. A gente temos que caminhar até o propósito. Caminhar até esse destino. E como a gente faz isso? Mantendo as raízes firmes naquele que é fiel e justo. Aquele que começou a boa obra é fiel e justo para terminar. A palavra diz. Então eu só estou aqui falando do que a própria palavra me diz. É isso que me manteve de pé todos esses anos. Todas as vezes que eu pensei em fazer algo ou errei, sempre me vem um texto. E eu falava, cara, eu não tenho nem desculpa para falar o que eu estou fazendo. Não tem. Sabe por quê? Porque de tanto ler isso aqui, esses textos são vivos. Mas, João, mas é só um livro? Bom, para alguns é só um livro, mas a própria palavra diz que ela é viva e eficaz. Ela é como uma espada de 2 gumes, apta para fazer separação entre medula, ossos e discernir os pensamentos do coração. É só um livro, né? São só letras. Bom, se você ler só como um livro, vai ser só letra. Mas se você entender que Jesus falou, crê em mim como diz as Escrituras, e de ti fluirão rios de águas vivas, pode ter certeza. Se ele falou, irmão, já é, ele vai fazer. Mas basta ter fé. E sem fé, nada é possível. Raiz fala sobre uma base onde tem uma raiz firme, igual eu já estava dizendo. O alicerce é firme. E a semente que o Senhor semeou no coração de cada um de vocês, ou daqueles que estão aqui, que está sendo semeado, será que ela tem dado fruto? É uma pergunta para a gente mesmo. A semente que gerou, que veio até meu coração, será que tem gerado fruto? E isso me lembra também a palavra do semeador. E lá vai falar de 4 tipos de terras. E essas terras, está falando de 4 tipos de coração. Vai falar da semente que caiu entre as pedras. A palavra até veio, mas não criou a raiz. Veio o sol, morreu. Teve aquela que caiu pelo caminho. É aquele coração que a gente ouve, entra pelo ouvido, sai pelo outro. É tipo assim, eu ouvi, mas não escutei. Isso não entrou, só passou de um ouvido pelo outro. E tem aquela que caiu entre os espinhos. E ela cresceu, mas sufocada pelos espinhos, morreu. Mas aí existe a 4ª terra, que é a terra boa. E a semente que caiu lá gerou a 60, 80 e a 100. E sabe o que é interessante? É que talvez a gente venha passando por cada uma dessas terras e não percebeu. Talvez a semente está sempre sendo lançada. Você quer ouvir algo interessante sobre a minha vida? Quando eu tinha 17 anos, isso faz quase 15 anos atrás, eu estava descendo na Rua Ouro. Poucas pessoas sabem disso. E o André, o Juninho, que é casado com a Daiane, creio que todo mundo aqui, a maioria conhece. Tava ele, os irmãos, Zé Bezerra, alguns irmãos lá. E, cara, eu tava muito louco. Tava muito chapado. Passei o dia inteiro fumando maconha. Tava louco. E era de noite, eu creio que umas 8 horas. E aí o André chegou em mim assim, ô irmão, chega aí, cara. Oi, o que tá acontecendo? Pô, e aí, como é que você tá, cara? E ele me evangelizou e falou assim, faz uma oração comigo. Eu falei, como assim, oração? O que é isso? Você crê que o Senhor Jesus? Ele foi falando. E naquele momento, aquele segundo de fé, aquilo mexeu comigo. Fiz aquela oração de entrega a minha vida para Jesus. Aí a pergunta é, virou crente?
Que nada. Dessa época aí foram mais 4 anos. Mas a semente estava lá. E sabe o que é mais louco que isso? Quando eu estava na casa de um primo meu, um pessoal da igreja presbiteriana estava chamando ele, e o meu primo ele é surdo, né? E eles têm um ministério de surdos lá na presbiteriana de Arapongas. Pegou e falou assim, lá vai ter isso, vai ter aquilo e tal, tava chamando ele para ir para um retiro de jovens. E eu olhei assim e falei, se ele não for, ele é bobo. Aí essa mulher olhou assim para mim e falou, João, você não quer ir também? Eu falei, eu vou. Inocente, sabia de nada. Retiro dos crentes. Sabe que o Senhor faz umas coisas que a gente mal percebe, mas Ele está sempre trabalhando. E assim eu acredito que Ele está trabalhando aqui em cada coração. Sabe o que aconteceu, resumindo a história? O pessoal os pastores começaram ali a ministrar e cada palavra mexia comigo. Sabe aquela velha fala que a gente fala, o cara parece que conhece minha vida? O cara falou tudo que eu estou vivendo. Eu, hein? Quem contou minha vida para ele? Nem me viu, nem me conhece, coisa louca. E todo durão, né? Se escondendo. Até que chegou uma hora, meu irmão, que o Espírito já estava ali, e a sementinha estava começando a crescer. E o Espírito com sua água estava ali regando. E a semente crescendo. Sabe o que aconteceu? Eu não aguentei, fui lá para fora, falei, cara, vou ali fora um pouco. Eu só sabia chorar. E não entendi o que estava acontecendo. E aquilo estava mexendo de dentro para fora de uma forma que até hoje eu não sei explicar. Sabe o que aconteceu? O Senhor mexeu com o meu coração de certa forma. Daquele dia em diante eu não consegui ficar a mesma pessoa. Me convertia? Ainda não. Dei um testemunho para o pessoal lá. Hoje eu entendo que ali era o Espírito Santo. O Senhor, através das minhas palavras, mexeu com todo mundo. E eu olhei até e falei, que estranho, está todo mundo chorando, não estou entendendo. Claro, também estava em lágrimas, falando, contando as situações, as dificuldades, as lutas que eu estava passando. Isso eu tinha 22 anos. E aquilo mexeu com todo mundo, eu fiquei até sem entender. Mas sempre tinha aquilo ali no coração. Cara, nunca mais vou esquecer desses dias. Foram 3 dias. Eu lembro de cada detalhe. Mas aí não me converti. Mas a semente já tinha começado a crescer. Ela caiu numa terra e converti naquela época? Não. Por isso que é importante a gente entender o quanto nós precisamos lançar as nossas sementes. Porque quem vai dar o crescimento é Deus. A semente só precisa ser lançada. Ela precisa ser plantada. Se eu plantar uma semente aqui na terra, ela vai crescer hoje? Não vai. A gente sabe que não. Mas se ela for regada com água, se ela for cuidada, ela vai começar a crescer. Se a terra for boa, então, meu amigo, ela cresce de uma forma que você olha daqui a um tempo, cara, cresceu pra caramba. Resumindo a história, comecei a trabalhar numa empresa, na época, e uma irmã lá começou a me chamar para ir para a igreja. Eu falei, vou não. Vou para a igreja. Eu vou não. Aí uma vez falou assim, João, você quer ir para a célula? Eu falei, o que é célula? É assim. Beleza, eu vou. Gente, desde que eu entrei naquela célula até hoje eu estou aqui. Mas sabe o que aconteceu? Foi a semente que um irmão, quando eu tinha meus 17 anos, plantou. E essa semente cresceu. E às vezes a gente não tem plantado sementes. E a gente não tem tido raiz na palavra de Deus. Sabe por que eu me apeguei tanto com a palavra? Porque eu queria aprender sobre o Senhor. Eu queria saber quem que era esse Jesus que fez as coisas que até hoje, em palavras humanas, eu vou saber explicar. E essa semente, ela cresceu e hoje ela está aqui.
Mas por um certo tempo ela não dava dando fruto, por quê? Porque aquela história, a gente deixa de lado as coisas do Senhor. Graças a Deus que nós temos um pastor de jovens aí maravilhoso. Não estou puxando saco não, mas cara, quando eu tô querendo vazar, ele, pô, e aí cara, cadê você, velho? Pô, você tá bem? Como é que você tá? Você sumiu? Às vezes a gente não valoriza os nossos pastores. Nós temos um pastor também, o Satiro, cara, fantástico. Ele tem lá as suas formas de falar um pouco meio dura, né? Mas sabe o que é interessante? Ele nunca desistiu de mim. Sabe o que é legal da célula, gente? É que lá você pode ficar à vontade. Você pode ser quem você é ali, tranquilo. Se tiver liberdade, você pode perguntar. Ninguém é melhor que ninguém. E ali você está à vontade. Você conversa, você desabafa. Continuando, vamos falar de uma coisa muito importante. Está lá em Jeremias 17, verso 7. Deixa eu ver se eu marquei aqui. Não, aqui está aqui o texto. Vou marcar aqui mais rápido. Jeremias, capítulo 17. Diz lá assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que se estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se preocupa, nem deixa de dar fruto. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Percebe? Bendito o homem que confia no Senhor. Percebe o quanto a analogia sobre raiz é usada de uma forma muito forte na Bíblia? Percebe que fala-se sobre sementes e também faz parte? Sabe o que o Cristo disse? Que se a semente não cair, se o grão de trigo não cair na terra e morrer, não dá fruto, não cresce. Então, assim como nós que estivemos aí, o Instituto Cefa teve aqui ministrando a gente, falou, você está vivo demais. Será que às vezes a gente não está muito vivo? Será que as nossas emoções não estão tomando conta? Sabe, gente? Eu quero compartilhar algo que eu aprendi, muito importante. A gente sabe que existem os 10 mandamentos no Antigo Testamento. A maioria aqui lê Bíblia, creio nisso, amém? Lá tem 10 mandamentos, não tem? No Novo Testamento tem quantos mandamentos? Alguém sabe dizer? Chutei. Alguém chuta? Se resumiram 10 mandamentos. E agora tem quantos? Tem 2, né? Quais são os 2? Amar o próximo como a ti mesmo, mas primeiro, qual que é o primeiro? Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração. E depois vem amar o próximo como a ti mesmo. Você sabia que essa é a base de todo o Evangelho do Novo Testamento? Sabe por que é a base? E eu vou contar algo para vocês que eu aprendi até hoje. Eu experimento dessa verdade. Sem a base, a gente não chega nas outras partes, nos dons. A gente não começa a experimentar as coisas do Senhor. Porque a gente precisa da base. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo.
Quem é o próximo? Às vezes é o teu vizinho, mas às vezes é a tua mãe, ou teu pai. Ou às vezes é aquele irmãozinho que você nem é fã dele. Fala, aquele cara, velho. Isso não acontece aqui na ICD. Sabe o que é interessante, gente? O Felipe falou uma coisa pra mim. Eu falei, cara, realmente você me conhece. Ele falou assim, mano, você tem uma casca grossa, mas eu te conheço. E eu sei que, cara, você tem um coração que não... Tem um coração muito grande, cara. Você só tem essa casca grossa aqui, ó. Mas eu sei quem você é. Eu conheço o seu coração. E de certa forma é uma verdade. Sabe por quê, gente? Eu me preocupo com cada um que está aqui na igreja, embora com os meus erros. Eu me preocupo com aqueles que estão longe, que estão perto. Porque eu não quero que os meus irmãos se percam. Porque eu sei como é que é esse mundo lá fora. Eu já vivi em loucuras que até hoje eu falo, cara, como é que eu fui fazer aquilo? Onde foi que eu entrei? Por que eu fui pisar nesses lugares? Eu fui para Curitiba, eu tinha ali meus 19 anos. Eu era até meio inocente naquela época. Quando eu fui para lá, falei, gente, cidade grande, a gente chega inocente, né? E eu, olhando para tudo isso hoje, tudo que aconteceu lá, e quando eu vim para cá, o Senhor trabalhando naquele retiro de jovens que eu passei, e aquilo ali regou a semente que já tinha no meu coração, que foi plantada há uns 4, 5 anos atrás. Eu entendi, que eu falei, cara, eu estava perdido. O Senhor me achou. O Senhor me curou. Continua curando, continua limpando. E essa é a importância da gente entender qual que é a base. Se a gente começar a entender a profundidade da base, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e amar o teu próximo como a ti mesmo, pode ter certeza, você vai começar a ter uma raiz sólida. Não é qualquer um que vai chegar com um ande aí, uma conversinha, ou com qualquer teoria que vai arrancar isso de você. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus ela é viva. Eu já li vários livros, mas sabe qual que são as coisas que sempre está viva na minha mente? É a palavra de Deus. Eu não consigo esquecer de nenhum desses textos. Esses textos que eu estou lendo, cada um deles eu tive uma relação com eles. Alguns eu sei de cabeça, por quê? Porque isso está vivo. A própria palavra diz, trazer à memória aquilo que te traz esperança. O que me traz esperança sempre foi a palavra. Até quando eu não lia a Bíblia, eu tinha um texto, eu não sabia qual que era o verso, eu não sabia, mas eu sabia de cor. Porque foi um marcador de livro que me deram lá naquele retiro. E lá estava o texto de Filipenses 4:8. Eu tinha esse texto na mente, eu não sabia onde era o endereço. Aí conversando com o irmão lá, falou, cara, fala pra mim mais ou menos como é que é o texto. Ah, sim, me mostrou o texto. Filipenses 4:8. Nunca mais esqueci. Porque a palavra é viva, gente. Porque nós precisamos dela. É o nosso alicerce. Se a gente pegar em alguns outros lugares, não pode ter Bíblia. Sabe uma história muito interessante, eu vou compartilhar com vocês, que impactou quando eu ouvi? Alguns países, se eu não me engano, na Filipinas, lá não pode ter Bíblia não. Porque lá a maioria é islâmica. Lá não é muito aceitável a Bíblia lá. O pessoal ainda faz culto, tudo, mas não é tão aceitável. Uma certa menina tinha 11 anos. A tia dela chamou ela para ir para o culto. Sabe o que aconteceu? Primeiro culto, a menina ficou apaixonada por Jesus. E chegou em casa e falou, pai, eu quero ir na igreja agora. Agora eu sou cristão. O pai dele falou, nosso Deus é Alá. Você não vai para a igreja. E criança sempre insiste, né? Adolescente, criança. Falou assim, não, mas eu quero ir. De tanto insistir, o pai falou, vamos fazer o seguinte, você vai, só que todo dia que você voltar do culto, você vai levar uma surra. Ela falou, fechou. Aqui, nesses países assim, é culto todo dia. Todo dia levava uma surra.
Quando ela fez seus 12 anos, ela foi pro culto com um vestidinho branco, né? Tinha se preparado, cantou lá na igreja, cantou, todo mundo ficou, né, feliz, foi um culto maravilhoso. E o pai dela foi buscar ela. O pai dela já estava meio, né, tinha tomado alguns. Chegou lá, pegou a menina e começou a bater na frente do culto, assim. Pegou pelo pé, começou a rodar, e ela bateu a cabeça, cortou, começou a sair sangue ali. Aí o pessoal da igreja viu a situação, veio tudo separar, tal. E aí a menina estava na calçada com o vestidinho branco todo manchado. E aí ela estava indo e desmaiava. Aí colocaram a menina na ambulância, o pessoal junto, e aquele desespero todo, aquela correria, a menina sangrando, né, com a cabeça ali partida. Ela ficava entre vinha, acordava, toda vez que ela acordava, cadê o meu vestidinho? Eles tiraram o vestidinho dela, estava sujo de sangue. E aí a hora que o pessoal, não, mas vem aqui, o que está acontecendo? Desmaiava de novo. Depois de algumas vezes o pastor pegou, curioso, falou assim, por que você quer o vestidinho? Ela falou assim, olha, eu quero o meu vestidinho para mostrar para Jesus que assim como ele derramou sangue por mim, eu também derramei sangue por ele. E ele está aqui, ele está me vendo. 11 anos, gente. Que revelação que essa menina teve que a gente às vezes não tem ou não está tendo. E sabe o que é interessante? O amor lança fora o medo. É a Bíblia que diz isso. E se a Bíblia lança fora o medo, então quer dizer que às vezes nós ainda estamos muito vivos e temos medo. Não confiamos de verdade, não temos aquela raiz em Cristo. Que independente das situações, independente do que nós estamos vivendo ou vamos viver, Ele é o nosso Senhor. E nós não fazemos parte dessa terra aqui. Nós somos apenas visitantes. Porque a nossa morada é no céu. O Senhor diz que Ele vai preparar, na verdade já preparou as nossas moradas, há muitas moradas lá. E às vezes a gente está tão focado nessa terra, gente. A gente está tão focado nas coisas. Às vezes, sabe, eu sento ali, ligo a TV, tem vários streams, só que, sabe quando eu faço, mas fico entediado? E de certa forma algo dentro de mim fala, cara, você sabe que isso aí só vai roubar teu tempo e não vai te satisfazer em nada. Sabe o que é olhar para muitos, tipo, tem filme, tem coisa assim, eu olho e falo, cara, esse filme tá tão horrível. Sabe, é tanta ideologia de gênero, é tanto LGBTQI+, é tanta, sabe, tanta tralha. Estão pegando alguns filmes que era até legal. Você não pode mais falar quase nada. Se você fala alguma coisa, você é homofóbico. Se você fala, não, mas você tem que respeitar a minha religião. A gente falou aqui, tem um menino muçulmano lá, o pessoal não faz a oração do Pai Nosso, porque só tem um muçulmano na sala. Pô, mas espera aí. Por causa de um, nada contra, mas daqui a pouco nós não podemos manifestar a nossa fé, por quê? E sabe o que querem fazer, gente? Quer arrancar isso aqui, ó, de nós. O papel é esse aqui, ó. A esquerda está aí, gente. Não que eu seja de direita, não que eu seja de esquerda, mas sou a favor daquilo que é certo. Sabe o que eles querem? Estão incomodados com os cristãos. Que a gente acaba optando por aquele que é mais próximo e não vai limitar a nossa liberdade de ser cristão, de falar da Bíblia. Tá tudo aí disfarçado, gente. Eu tenho um amigo meu, que ele é católico, conversando com ele, se liga na história. Ele falou assim, cara, lá se você não... Eu não lembro, aquela faculdade ali, Londrina, não é a Pitágoras Universidade, eu esqueci o nome aqui. Indo pela Celso Garcia, eu acho que não é o Nopar, agora eu não lembro o nome, me fugi. Mas em si, ele falou assim lá, falou, cara, se você não fuma maconha, você é careta. Até o professor fuma.
Grande maioria lá. E aí, velho. Opa. Tudo nessa loucura. Aí você imagina se você não tem raiz. Se nós não temos uma raiz firme. Vai fazer uma faculdade. O professor olhar para sua cara e falar, cara, Jesus não existe. Essa Bíblia aí é retógrafo. Para com isso aí, mano. Você está viajando. Qual que vai ser a sua reação? Qual é a nossa reação diante disso? Manter a nossa raiz ali em Cristo? Ou tipo, sabe que ele tem razão? Aí você começa a dar lado. Quando vê, não está indo mais à igreja, não está indo mais na cela. Ô irmão, como é que você tá? Tudo bem, cara? Não tenho te visto na cela. E aí, beleza? Como é que tá a faculdade? Da hora, parça. Legal. Até que uma hora ele fala, cara, você tá marcando a igreja aí, Cristo, essas coisas, a Bíblia aí, isso aí é ultrapassado, irmão. Isso não existe, não. É uma viagem muito louca. O cara que escreveu isso aí, então, fora do normal. Com certeza é, porque o Espírito Santo não é dessa terra. Com certeza é fora do normal, porque eu não conheço nenhum cristão que acredite nas coisas naturais e não entenda que tudo do sobrenatural vem do Senhor. Imagina, você tem um sonho, o Senhor sabe qual que é o teu sonho e começa a fazer as coisas andar. Sabe o que é mais interessante? Vou contar uma coisa para vocês. Essa Bíblia aqui eu ganhei. Eu estava em casa, nem tinha vindo no culto. E eu estava há um tempo almejando comprar ela. Só que não tinha condição financeira na época. Aí o irmão falou assim, João, você ganhou a Bíblia, cara. Eu falei, sério? Tive a liberdade de escolher ainda qual que eu queria. Sabe o que é interessante? E eu não sabia. Mas o Senhor sabia. Eu falei, cara, não vejo a hora que eu puder. Olhava lá, toda hora olhava, se melhorasse o preço. Talvez para você seja algo simples, mas para mim, eu falei, cara, que massa. E sabe o que mantém de pé? É a raiz em Cristo. Às vezes ele não vai dar aquilo que você quer, por proteção, por cuidado. Sabia que Deus corrige o filho que ele ama? Isso é amor. Porque se não houver correção, a gente não entende a limitação. Acho que tudo pode, tudo faço, tudo que eu quero. O importante é ser feliz. O diabo ouviu isso aí, viu? O importante é ser feliz. O que é ser feliz? Ter tudo o que eu quero, que talvez possa me fazer mal. E às vezes eu posso perder a vida por uma bobeira. Ou pode ser que é um cuidado do Senhor. Eu quero aquela moto assim, 600 cilindradas, porque eu quero acelerar e tal. Mas nunca dá certo. Será que o Senhor não está cuidando? Porque sabe que às vezes você não está preparado para ter aquilo ali. E uma bobeada, você vai se acidentar e vai perder a vida? Entenda o cuidado do Senhor que nós temos que entender. Os pais da igreja, gente, eles tinham raízes fortes. Se a gente pegar, todos eles tinham raízes. Todos eles tinham sua fé fundamentada em Cristo. E muitos deles, por conversa, convenciam os outros com a sua firmeza. Ai de nós se não fosse Lutero, hein? E os reformadores. Ai de nós se não tivesse acontecido o movimento da Rua Azusa. Talvez hoje a gente não experimentaria o renovo dos dons que a gente vive. E a pergunta que fica é: aonde está aquela semente que caiu no seu coração, no meu? Ela passou pelas 4 fases do coração?
Como está a semente? Como está a terra do seu coração? Ela está gerando raízes? Para encerrar, gente, eu vou estar lendo um texto aqui que está em 2 Timóteo. Não precisa abrir, eu vou ler aqui, mas quem quiser abrir, fica na liberdade. 2 Timóteo, agora sim. Capítulo 1, verso 3 ali em diante. Diz assim: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que, sem cessar, faço memória de ti nas minhas orações noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. E estou certo de que também habita em ti, por cujo motivo te lembro de que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Aqui Paulo está falando com Timóteo, um dos seus discípulos. E ali ele está deixando bem claro as raízes que ele tem da sua avó, da sua mãe. Ele orava pelo seu discípulo. Timóteo tinha uma raiz muito firme. E Paulo sempre estava lembrando ele. Falei, cara, Deus te deu um dom. Lembra do dom que você recebeu através da minha oração. Timóteo tinha ali seus 25 anos em média, era pastor da maior igreja naquele tempo. Ele era confrontado porque pessoas mais velhas às vezes não se davam bem com ele. Mas quer saber? Não tem idade para o reino de Deus. Porque o reino de Deus não é limitado. E se o senhor falar, olha, o cara 40 anos vai ser pastor. Quem disse que ele não pode ser pastor com 40 anos de idade? E quem disse que aos 20 também não pode ser? O reino é dele, gente. Nós precisamos ter fé, ficar firme nele, não se importar com as críticas, não se importar com as coisas que as pessoas vão pensar. Se Deus falar para você assim, quando você chegar lá na escola, você pega e ora. Ora que a sala estiver vazia, ora por cada um. Pega o nome de todo mundo, ora. Ó, tá vendo aquele menino lá? Você chega e fala para ele assim, ó, o senhor contou a sua história, a situação é dessa forma, ele te ama, posso orar por você? Aí às vezes fica, vou nada. Seja cristão, não tenha medo. Seja 007 não. É por isso que, como dizia, se eu não me engano, esqueci o nome agora, de um líder dos Estados Unidos, Martin Luther King. Ele dizia que surpreendia o silêncio dos bons. Não era os maus se apresentarem e se posicionar que surpreendia ele. Ele ficava surpreso pelo silêncio dos bons. Amém? Vou estar orando. Gostaria que cada um curvasse a tua cabeça, se apresentasse diante do Senhor. Pense sobre onde cada um tem andado, qual é as tuas raízes, o que realmente você tem vivido, o que realmente tem impedido, o que realmente tem atrapalhado de viver o propósito. Pergunta ao Senhor, Ele vai te dizer. Está em dúvida do que fazer? Pergunta para Ele, pede para Ele. Amém? Senhor, nessa noite eu quero apresentar cada coração aqui, inclusive o meu. Nós precisamos, mais do que nunca, que o Senhor nos dê direção, Pai. Que o Senhor nos ajude nas nossas fraquezas.
o Senhor nos ajude nas nossas limitações. Que o Senhor nos ajude nas nossas dúvidas, que muitas vezes são muitas. Senhor, que cada coração hoje aqui possa ser marcado pela sua palavra. Que a semente ao qual cada um está aí, e o Senhor já, através de alguém, depositou a semente em algum coração. Se ela está parada, que o Senhor comece a regar essa semente. Que teu Espírito possa envolver e traçar rotas para que não venha se perder. Para que a gente possa encontrar firmeza no seu caminho, na tua verdade, na tua palavra. Senhor, eu te agradeço por essa noite, por cada vida aqui presente. Eu te agradeço, Senhor, porque tu és bom, a tua misericórdia dura para sempre e ela se renova cada manhã. Obrigado, Jesus.